Provavelmente a afirmação mais forte que nós encontramos em qualquer outro lugar das Escrituras, que trata diretamente com a questão da predestinação, é encontrado no 9º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nesse texto em particular, ele lida com a eleição de Jacó, ao invés de Esaú. E não apenas este texto fala muito sobre a questão da predestinação em geral, mas também tem significado para a questão controversa de saber se a predestinação é ou não dupla. Então vamos levar algum tempo nessa lição para olhar para o 9º capítulo de Romanos e dar atenção ao que o apóstolo diz nele. Começarei no versículo 9 do capítulo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Agora, aqui, quando Paulo procura ilustrar o seu entendimento da eleição divina, ele usa, para fins de ilustração, um exemplo de 2 homens. E eu acho que é significativo que os 2 que ele escolhe são irmãos. E não somente eles são irmãos, mas são irmãos gêmeos. Ou seja, eles têm a mesma família, a mesma descendência, a mesma localização geográfica. Tudo o que poderia ser é do mesmo jeito. Eles são, de fato, companheiros do útero. Obrigado. Fico um pouco confuso depois de estudarmos a predestinação por um tempo longo. Mas em sua consideração, esses 2 homens, ele trabalha o ponto que um é preferido, mais preferido do que o outro, antes de qualquer um deles nascer. Agora, essa afirmação, antes de nascerem, levanta a questão da presciência de Deus. A visão mais popular da predestinação, que rejeita a visão agostiniana, é essa visão que chamamos de visão de pré-conhecimento da eleição. Qual tese básica é essa? Que a predestinação simplesmente significa que Deus, de toda a eternidade, olha para baixo com o tempo e ele sabe que antecipadamente o que as pessoas vão fazer é com base dessa presciência. Depois ele escolhe elas. Agora notamos que o capítulo 9 de Romanos fala muito nitidamente sobre essa questão. Lemos que, embora os gêmeos ainda não tivessem nascido e não tivessem feito nada de bom ou ruim, vamos apenas olhar para essa frase. Paulo não diz aqui que Deus não sabia o que eles iam fazer, ou que ele sabia o que eles iam fazer. Ele simplesmente declara que os gêmeos ainda não haviam nascido e eles ainda não haviam feito nada. Então, todo o texto ensina explicitamente que a escolha de Deus por Jacó ao invés de Esaú foi feito antes de eles nascerem. Agora, a visão do pré-conhecimento concordaria que Deus predestinou a escolha e a escolha foi feita na fundação do mundo, antes que alguém nascesse. Todo mundo concorda que a predestinação foi realizada na mente de Deus antes de as pessoas nascerem. Mas a visão do pré-conhecimento diz que a escolha foi feita antes das pessoas nascerem, mas à luz do que Deus sabe que eles iam fazer depois que eles iam nascer, que eles tivessem nascido. Agora temos
silêncio nesta passagem com respeito especificamente a essa pergunta. Mas se alguma vez no conteúdo bíblico houve um silêncio constrangedor, aqui está ele. O que estou dizendo é, se o apóstolo tivesse qualquer desejo de deixar claro que a eleição, a predestinação, as ações de Deus são feitas com base com as ações futuras do homem, esse teria sido o lugar para dizer isso. Em outras palavras, se a visão bíblica é a que a visão do pré-conhecimento procura manter, saber que Deus sempre escolhe à luz do seu conhecimento das decisões futuras, antes de mais nada, porque a Bíblia não disse isso antes. Isso nunca foi dito. E se alguma vez teve a oportunidade de dizer, a oportunidade foi essa. Mas não é apenas não disse isso aqui, mas Paulo dedica tempo para dizer que, embora a escolha tenha sido feita antes deles nascerem, antes de terem feito o bem ou o mal, temos que fazer a pergunta, por que ele incluiu isso? Se o seu objetivo era se comunicar uma visão de pré-conhecimento da eleição, a adição dessas palavras certamente confundiria o povo de Deus, não? Mas vamos continuar. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Agora, qual é a preocupação de Paulo aqui? Para que o propósito de Deus, de acordo com a eleição, prevalecesse. A ênfase, novamente, na passagem está no propósito de Deus. E o que Paulo está dizendo é que a razão pela qual a decisão é feita, tomada antes deles nascerem, antes de eles cometerem o bem ou o mal, é para que seja o propósito de Deus. Isso vai permanecer, você entende? Que o sabor dessa passagem é totalmente contrário ao conceito de uma visão de pré-conhecimento, de predestinação. Você entende isso? Quero dizer, por que outra razão poderia darmos aos apóstolos enfatizar esse fato que eles não fizeram nenhum bem ou mal? Eles nem fizeram isso no espaço e no tempo, mas por implicação mesmo na mente de Deus. Ou seja, da perspectiva de Deus, não há bem e nem mal que é levado em consideração aqui. Porque a conclusão é, a razão pela qual ele afirma isso, a razão pela qual o apóstolo dá esse fato aqui, dessa maneira, é que o propósito de Deus pode estar de acordo com a sua escolha. Não por obras, mas por aquele que chama. A visão do pré-conhecimento diz que Deus olha para o futuro e ele vê que algumas pessoas farão a escolha correta e outras vão fazer uma escolha incorreta. E o que a visão do pré-conhecimento sofre é que a eleição nessa visão se baseia em um bom trabalho, acreditando que esta é a obra de Deus, crer naquele a quem ele enviou. O bom trabalho supremo é depositar a confiança em Jesus Cristo, em um sentido de considerar o conceito bíblico das boas obras. Mas Paulo está dizendo aqui que é claramente não por causa das obras humanas, mas por causa daquele que o chama. A visão arminiana tem muitos estilos e formas e formulários, enfim. O resultado final toma a decisão final tomada, pois a nossa salvação repousa sobre uma escolha humana, não sobre uma ação divina. E eu acredito que Paulo está aniquilando essa posição aqui com a maior força possível, enfatizando o fato de que não é por causa das obras, mas por causa de quem nos chama. Que o sotaque e o crédito pela sua redenção deve ser dado a Deus. Somente para Deus é a glória. Agora, para que esse propósito possa permanecer, e que não seja por causa das boas obras, mas por causa daquele que nos chama, foi dito a ele, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, a razão pela qual Deus fez essa escolha era demonstrar a supremacia dele e o seu propósito. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú.
Voltarei a essa frase daqui a pouco, porque sei que isso provoca todo tipo de problemas com a ideia de ódio. Mas veja o versículo 14. Versículo 14 é uma pergunta retórica. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus existe? Como Paulo responde sua própria pergunta? Ele simplesmente diz, de modo nenhum. Não, ele não usa a forma mais poderosa de ênfase que pode. Alguns tradutores leem que nunca. Ou outros, Deus de maneira alguma permite. A resposta para a pergunta é, isso indica injustiça em Deus. A resposta para a pergunta é absolutamente não. Isso é impensável. Agora eu quero especular por um segundo. E eu quero pedir para você pensar a respeito disso. Por que você acha que o apóstolo faz essa pergunta retórica? Paulo é professor, e quando os professores ensinam, eles sabem que vão para as aulas e às vezes haverá dificuldade para os alunos entender o que o professor está comunicando, ensinando. Um bom professor se antecipa com a sua oposição e onde os problemas podem surgir. Agora, Paulo está, obviamente, aqui como um professor antecipando um protesto dos seus ouvintes. Quando ele diz, que diremos, pois? A coisa particular que ele faz, espera que as pessoas digam, quando eles ouvirem isso, isso é injusto, não é justo, não há justiça, há injustiça em Deus? Agora, minha pergunta é, por que ele antecipa essa objeção? Bem, existem realmente duas razões possíveis. Ele poderia estar antecipando essa objeção porque ele pode estar pensando, pode de fato algumas pessoas me ouvindo ou lendo essa carta se tornem confusos o suficiente para serem persuasivos, agostinianos persuasivos e encontrar nas minhas palavras uma visão agostiniana, o que obviamente seria injusto. E tudo o que eu tenho a fazer é manter isso, que isso aconteça, para que isso aconteça é dizer, existe injustiça em Deus? Bem, obviamente não. Tanto para Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino e Lutero e assim por diante. Talvez seja isso que ele está antecipando. Ou talvez o próprio Paulo seja agostiniano. E ele teve experiência com o ensino, com a doutrina da predestinação, onde toda vez é mencionado, a resposta inicial das pessoas é, isso não é justo. Eu tenho uma suspeita de que isso é a razão pela qual o apóstolo levanta essa pergunta retórica. Porque eu quero que você entenda que ninguém levanta essa questão a respeito da visão arminiana. De fato, a visão arminiana é projetada de tal maneira que isso não é um problema. Eu me sinto confortado pelo fato de que as mesmas perguntas que são levantadas sobre a minha visão da predestinação são aquelas com as quais o apóstolo Paulo teve que lidar. Existe injustiça da parte de Deus? Porque na superfície parece que sim. Quando você fala sobre uma escolha soberana, divina, antes que alguém tenha feito o bem ou o mal, sem vista em suas ações futuras, que é estritamente de acordo com o propósito soberano de Deus, para que os propósitos de Deus sejam vistos de graça, não pelas obras humanas. Então a pergunta óbvia que nós vamos fazer é, bem, como isso pode ser justo? Bem, Paulo diz, existe injustiça da parte de Deus, e ele responde sua própria pergunta com ênfase, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. De novo, se eu posso especular, se eu fosse o apóstolo e ensinasse um pré-conhecimento na vista da eleição, e eu tivesse essas objeções para lidar, no que eu voltaria? Se eu fosse puxar o plug de uma vez por todas, de qualquer acusação de Deus ser injusto, eu diria, bem, espera um minuto, Deus não é injusto, porque mesmo que essa decisão seja feita antes que alguém faça o bem ou o mal, tendo em vista as escolhas as futuras deles, então a cama que você faz é a cama que você dorme, e isso desligaria para sempre o problema, mas ele não faz isso. Em vez disso, ele recorre a quê? Sobre a prerrogativa divina de exercer misericórdia
a respeito sobre quem ele quer exercitar misericórdia. O ponto inteiro da passagem é que algumas pessoas recebem certa piedade e outras não. Mais uma vez, ninguém recebe injustiça das mãos de Deus. Esaú não é selecionado como um objeto de misericórdia divina. Mas isso não é uma injustiça contra Esaú. Porque Esaú, mesmo antes dele nascer, ele é conhecido por Deus como uma pessoa caída, porque quando Deus faz a sua eleição, ele sempre faz isso à luz do outono. Deus escolhe apenas pecadores caídos para a salvação. Todas as escolhas de Deus a respeito da salvação pressupõem a necessidade de salvação. Caso contrário, nunca haveria algo como a eleição. Seria uma perda de tempo para Deus eleger para a salvação pessoas que não precisam de salvação. E assim, todo o processo de eleição é com vista a uma raça humana caída e perdida. E Deus considera o mundo inteiro, e Ele sabe que o mundo inteiro caiu, e Ele sabe que se apenas desse justiça, o que ia acontecer? Se Deus apenas exercesse justiça a uma raça caída, todos nós pereceríamos. Mas Deus escolhe conceder misericórdia a alguns. Jacó recebe misericórdia. Esaú recebe justiça. Agora, há algo de errado nisso? Bem, dizemos que não é justo. O que queremos dizer com isso é que não está igual. E o que se esconde em nossas mentes é esse problema. Bem, se Deus vai ser gentil, se tivermos dois homens que são julgados culpados, eles estão debaixo da sentença de morte, e Deus é gracioso com este, Ele não deveria também ser gracioso com o outro? Quero dizer, é justo para o governador conceder clemência executiva a um prisioneiro e não para o restante? Bem, certamente não é igual. Mas, de novo, essa pessoa recebe graça. Essa pessoa recebe justiça. E ela não tem nada do que tem... ela não tem direito nenhum de reclamar. Não há nada de injusto nisso. E Deus nos lembra de novo e de novo que esse é seu direito conceder sua misericórdia a quem Ele quer conceder sua misericórdia. E se Ele concede misericórdia a um, Ele não é obrigado a conceder ao outro. De novo, se pensarmos que Deus é sempre obrigado a ser misericordioso, o que isso significa? Não estamos mais pensando em misericórdia. Porque misericórdia, por definição, não é obrigatória. Misericórdia é algo que Deus faz voluntariamente. Ele não é obrigado a fazer. Ele não precisa fazer isso. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz isso por pura bondade do seu coração. E nós nunca podemos dizer a um Deus misericordioso, isso é que me assusta. Espero que você nunca diga a um Deus misericordioso: Deus, você não é misericordioso o suficiente. Isso é uma blasfêmia. Cobrar a Deus por não ser misericordioso o suficiente, porque essa acusação implica que existe pecado em Deus, que Deus não fez o que deveria ter sido feito. Ele deveria ter sido mais misericordioso. E quem é você para dizer ao seu Criador, por cuja misericórdia você respira, cada momento que você respira, que Ele tem faltado com misericórdia? Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Agora, o golpe da graça. O verso que eu acho que deveria, com toda a honestidade, finalizar com o arminianismo para sempre. Então, aqui está a conclusão. Não depende do homem, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Agora, a visão arminiana não diz que depende tudo do homem e não de Deus. Mas a visão arminiana diz que sem a misericórdia de Deus não haveria salvação. Isso é verdade.
Mas isso também depende da nossa escolha, segundo eles. Depende da graça de Deus e da nossa escolha. Que nós devemos exercitar nossas vontades além da atividade divina para sermos salvos. Portanto, a eleição depende das escolhas humanas na visão do pré-conhecimento, do arminianismo. E Paulo diz, não é assim. Como ele poderia dizer isso mais claramente? Isso não é baseado em quem quer ou sobre quem corre, mas a respeito de Deus. E é aí que está a dependência. Quem tem misericórdia? Então ele continua, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então ele tem misericórdia a quem ele deseja. Logo ele tem misericórdia a quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Agora, esse é um ditado difícil. Vamos dar uma olhada nisso por um momento. Eu mencionei anteriormente esse problema de Jacó. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que significa que Deus odeia Esaú? Quando usamos o termo em inglês ódio, pensamos em uma atitude que vem de uma postura de malícia. E que somos proibidos, e nós somos proibidos de odiar as pessoas, somos chamados a amar até os nossos inimigos. Mas existe alguma maneira de a Bíblia usar o termo ódio que não leve essa conotação sinistra para ela? Bem, sim, existe o ódio ao pecado, mas lembre-se de Davi no Antigo Testamento quando ele diz, eu odeio os meus inimigos com um ódio perfeito. Existe um ódio sagrado. Um ódio à maldade, sim, mas não diz apenas aqui que, você sabe, nós temos essa coisa, odeio o pecado, mas não o pecador. Mas Deus não diz aqui, eu amei Jacó e eu odiei o pecado de Esaú. Amei Jacó e eu odiei Esaú. Aqui você tem paralelismo antitético acontecendo no modo hebraico. E todo esse ódio significa, nesta passagem, é a ausência desse favor divino especial. Onde Deus está dando um favor divino especial, uma ação graciosa, uma ação amorosa para um. E ele está retendo para o outro. Isso não significa que Deus tem esses terríveis sentimentos internos de malícia contra Esaú. Mas Deus nega esse favor divino particular a Esaú. Jacó recebe um presente que Esaú não recebe. Isso é tudo o que o judeu quer dizer com isso. Mas isso levanta a questão de saber se a predestinação é dupla. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, acredito na predestinação, mas não posso acreditar na dupla predestinação. Existem duas visões diferentes da dupla predestinação que foram apresentadas ao longo da história da igreja e têm disputado a aceitação. A primeira é a visão que chamaremos de igual ultimidade. Ou às vezes é chamado de visualização simétrica de predestinação. O que significa que a predestinação tem dois lados: eleição e reprovação, salvação e condenação. E que a maneira que Deus trabalha dos dois lados é de uma forma simétrica, que Deus trabalha na vida de Jacó e ele trabalha também na vida de Esaú. Agora, também falamos em termos do que chamamos de decretos positivos. Agora, o esquema positivo é assim, ó. Diria que, no caso dos eleitos, Deus predestina certas pessoas, como Jacó, a serem salvos. Que Deus assegura sua salvação, invadindo unilateralmente suas vidas e criando fé em seus corações. E no caso dos réprobos, Deus também predestina sua condenação. Ele invade suas vidas, criando mal ou descrença em seus corações, ou permitindo que isso aconteça.
para que haja uma ação positiva na vida de ambas as pessoas, criando fé na vida de um homem e descrença no coração do outro. Veja o que queremos dizer agora com visão simétrica. Essa opinião foi esmagadoramente rejeitada por agostinianos e calvinistas. Essa não é a visão agostiniana. Algumas pessoas chamam de hipercalvinismo. Eu acredito que é um insulto sério para João Calvino chamá-lo de hipercalvinismo, porque não é hipercalvinismo, é subcalvinismo. Ou pior, anticalvinismo isso aqui, ó. Hipercalvinismo significaria supercalvinismo. Calvino não apreciaria essa nomenclatura específica aqui. Pelo contrário, a visão agostiniana é que a predestinação certamente é o dobro, porque nem todo mundo é salvo. Que existem dois lados nele. Algumas pessoas são eleitas e outras não. Então, nós temos dois lados da moeda e temos que lidar com os dois lados do problema. No entanto, o esquema é positivo e negativo. Agora, o que isso significa é que, no caso dos eleitos, Deus de fato se intromete em suas vidas e soberanamente cria fé em seus corações. Mas no caso do restante da humanidade, ele os deixa entregues para si mesmos. Ele não entra, ele não cria o mal no coração deles, ele não cria descrença em seus corações, ele simplesmente ignora. Ele deixa eles entregues a si próprios para que a atividade de Deus aqui, então, seja negativa ou passiva, em vez de ativa. Você entende a diferença? Neste caso, no caso dos réprobos, os réprobos fazem o que querem fazer por vontade própria. Deus não está criando maldade no coração deles ou algo assim. Deus não os está coagindo à condenação. Ele está simplesmente passando e ignorando eles, passando por cima. Mas a pergunta imediata que surge aqui é, bem, então por que Paulo diz aqui em Romanos 9 que Deus dá misericórdia a uns e endurece a outros? E o exemplo clássico de Deus endurecendo é o endurecimento do coração de Faraó, lá no Antigo Testamento. E isso é difícil, eu só tenho cerca de 1 minuto e meio para responder, então eu vou tentar fazer isso rapidamente. Mas, mesmo quando falamos de endurecimento, temos que distinguir entre endurecimento ativo e endurecimento passivo. Ou o que chamaríamos de endurecimento direto ou indireto. Existem duas maneiras pelas quais Deus pode endurecer o coração de Faraó. Uma é que ele poderia ter descido, invadido a vida de Faraó e criado mal no coração do Faraó. Para que Deus cumpra seus propósitos, ele poderia fazer Faraó pecar. Mas se ele faz isso, então o quê? Como Deus poderia, se ele é justo, forçar a Faraó a pecar e depois puni-lo por esse pecado? Isso faria de Deus o autor do pecado, que é um absoluto negativo bíblico. Mas não há outra maneira de Faraó endurecer seu coração. Lembre-se de que Faraó é um pecador. E todos nós somos pecadores. Mas todos nós temos nossos pecados até certo ponto verificado e contido por certa oposição ao nosso redor, que nos impede de sermos totalmente depravados. Quando os homens atingem níveis de poder, onde eles ficam de fora dos limites, das restrições normais, a capacidade deles de pecar aumenta livremente. Quero dizer, a única coisa que mantém o Faraó de ser totalmente perverso é o poder restritivo de Deus. Certamente não era o governo do Egito, isso o estava mantendo sob controle. Somente as restrições de Deus estavam mantendo o Faraó sendo mais perverso que ele deveria ser. Se Deus quer endurecer o coração de Faraó, Deus tem que criar um mal novo nele? Tudo o que ele precisa fazer é tirar as mãos, remover as mãos e dar a Faraó todo o espaço que ele precisa.
E é assim que o coração de Faraó fica endurecido. E em si um ato de julgamento divino, um ato justo de julgamento divino sobre ele. E o Evangelho faz a mesma coisa na vida dos réprobos. Quanto mais as pessoas ouvem o Evangelho e o rejeitam livremente, mais os seus corações irá se endurecer. E para que você veja que neste drama, o Faraó endurece o seu próprio coração. Tudo o que Deus faz é remover as restrições. Então o Faraó é responsável pelo endurecimento do seu coração. E assim, de novo, vemos que neste esquema, no conceito de eleição, todos os homens caem, todos os homens são maus, Deus dá misericórdia a alguns, como no caso de Jacó, e os outros ele deixa entregues para si próprios, e eles recebem justiça. Este grupo recebe misericórdia, para que Deus seja honrado, e que os propósitos de Deus possam permanecer.